Voltando aqui, pessoal, para o item 3 dessa oitava questão e relacionar novamente a fórmulazinha, essa expressão aqui, fórmula de Moivre, né, para potenciação de número complexo. Dessa vez eu tenho um número elevado a 100, potência 100. Os passos são, os itens são, passar para a forma trigonométrica inicialmente. Forma trigonométrica. Então, calculo o módulo da raiz quadrada de menos 1 ao quadrado é 1, e menos a raiz de 3 ao quadrado é 3. A gente tem, então, raiz quadrada de 4, que dá igual a 2, certo? Agora calcula o arco θ, né? Fazendo a igualdade para o cosseno desse arco e depois para o seno desse arco. Cosseno é a parte real, então está lá menos 1 dividido pelo módulo, dividido por 2. Isso dá menos meio. E o seno é a parte imaginária, menos a raiz de 3 dividido pelo módulo, dividido por 2. Então, menos a raiz de 3 eu coloquei foi menos a raiz de 2, oh meu Deus. Então, menos a raiz de 3 dividido por 2, isso dá menos a raiz de 3 sobre 2. Então, veja que os dois arcos são negativos. Esses valores aqui, para os arcos positivos, né? O arco cujo cosseno é meio é 60 graus, né? E o seno é raiz de 3 sobre 2 é o 60 graus. Só que como os dois são negativos, então esse arco está no terceiro quadrante. Para passar para o primeiro quadrante, só pegar esse valor 60 graus e somar a 180. Isso vai dar 240 graus. Então, o nosso arco em graus é 240. Né? Em radiano, é esse 240 graus dividido por 180 graus π. Né? O grau vai embora, esse zero cancela com esse. Por 6, o 24 dividido por 6 dá 4. E por 6, aqui eu tenho 3. Então, 4π sobre 3 é o valor do nosso arco. Então, a forma trigonométrica do nosso ângulo corresponde ao módulo 2 vezes cosseno de 4π sobre 3 mais i vezes o seno de 4π sobre 3. Essa é a forma trigonométrica. Elevar esse formato aqui interno a 100 é elevar só o primeiro valor aqui do módulo a 100 e elevar esse parênteses inteiro a 100. A gente, pela relação de Moivre, sabe que o primeiro vai permanecer essa potência aqui, esse valor eu não sei calcular, esse valor aqui não dá para calcular, melhor dizendo, ele é muito grande, então vai ficar só na forma de potência mesmo. Mas esse 100 ele entra aqui para o ângulo e vai multiplicar o 4, vai ficar cosseno de 400 π sobre 6 sobre 3 mais i vezes o seno novamente de 400 π sobre 3. Bom, passar esse ângulo aqui para a sua primeira determinação de positiva é dividir o 400 por 6. Em um rascunho aqui, 400 em 40 cabem 6. E 6 vezes 6, 36. Para 40 resta 4. 40 de novo
cabe em 6, o resto é 4. Então, a primeira determinação positiva volta ao mesmo ângulo que a gente tinha, que era 4π sobre 3, né? Porque o resto é 4. Então, fica 2 elevado a 100 vezes cosseno de 4π sobre 3 mais i vezes seno de 4π sobre 3. Os valores de cosseno e seno para esses números já estão sendo fornecidos aqui. Já que esse ângulo θ é o 4π sobre 3, então o cosseno é menos meio e o seno é menos raiz de 3 sobre 2. Então, na hora de substituir, eu multiplico 2 elevado a 100 vezes, e aí eu troco esse valor para menos meio e esse valor aqui para menos raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2 e tudo isso está sendo multiplicado por 2. Eu posso ainda desenvolver essa multiplicação utilizando a seguinte regra de potência, né? Como aqui eu tenho um fator, o índice 100 e aqui o índice 1, então ao multiplicar esse 2 elevado a 100 por esse, cai uma unidade esse índice, fica 2 elevado a 99. Lembre que na divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai o expoente. Aqui o expoente 1 vai subtrair o 100, por isso fica 99. Aqui, como tem menos 1, é só acrescentar o sinal de menos aqui. Aqui, por ter menos raiz de 3, tenho menos a raiz de 3. E também, né, cai uma potência do 2 elevado a 100, fica 2 elevado a 99 i. Então, essa expressão aqui corresponde a fazer a potência do z, né? É bom ficar ciente, não, menos está fora aqui, ficar ciente que essa potência aqui, 99, ela não dá para se expressar, certo? Ela é tão alta que caberia tão pouco espaço aqui não. Então fica na forma de potência mesmo. Então pode ser que haja outras questões onde a gente não desenvolva a potência, né? Só escreva a potência aqui, provando que de fato a gente sabe, né, qual é o processo lógico que está sendo feito na questão. Tá bom? Então aqui a gente termina o exemplo 2 da 8ª questão. Até a próxima aula, pessoal.